quando a gente fazia a entrega de um lote de casas, cada 5, 6 casas, a gente fazia um culto de agradecimento, né, de gratidão. Uhum. E, cara, era impressionante que essas pessoas que recebiam a casa traziam seus vizinhos, parentes, amigos, porque eles falavam, o que esses brasileiros têm a dizer? Alguma coisa eles têm eu quero saber, que move essas pessoas a sair do país deles, virem até aqui e nos dar uma casa. Não é normal isso, então vamos ouvir. E aí a abertura para ouvir o evangelho era um outro nível, você concorda? Do que simplesmente chegar lá num ambiente onde as pessoas, como você falou, estão de estômago vazio e alguém fosse simplesmente abrir a Bíblia e te falar um versículo. Então, a gente ganhava muita a confiança e reputação ali no meio da comunidade por causa do impacto que a gente trazia. Mas não pode parar no impacto. Para mim, o impacto ele só é completo se eu trago a verdade do evangelho e fecho esse ciclo. Senão eu sou só mais uma ONG qualquer. Né? E é isso que eu não gostaria. Então a gente tem muita história. E uma coisa que me dá muito prazer de ver é que das muitas vezes que eu voltei depois em Beira e continuo indo para lá, é que, por exemplo, se eu pego das primeiras famílias que foram impactadas, contei ali do seu Joaquim, mas tem um deles que, se o pessoal entrar no meu Instagram agora, eu até coloquei fixei ele na timeline. Clica lá depois e vê a história do Marcos e da Amélia. Vocês vão ver que eles foram um dos primeiros a serem acudidos pelo projeto. E ele não tinha perspectiva nenhuma, não tinha estudo, não tinha emprego. E ele foi treinado, um dos primeiros a ser treinados na nossa fábrica. O missionário Manassés, que é meu braço direito na fábrica, uma bênção de Deus, ele treinou o Marcos como mestre de obra. O Marcos começou a pegar o jeito na coisa. E hoje ele virou o nosso mestre de obras da fábrica. Profissionalizou. E ele está ensinando um monte de gente agora. E aí que eu creio, lembra dos degraus que a gente estava falando? É aí onde traz a transformação. Eu fui lá e o Marcos me falou assim, pai Tarek, eles chamam de pai, em Moçambique eles te tratam de pai, se você fez uma boa ação, eles te honram te chamando de pai, né? Olha. E não é pela idade, né? Eles falam assim, pai Tarek, eu quero te contar uma coisa muito legal. Eu falei, o que foi, Marcos? Consegui comprar uma bicicleta. E ele estava tão feliz que ele falou assim, agora eu não preciso mais andar 40 minutos para chegar na fábrica, eu consegui de bicicleta. Aí parece uma bobeira para quem está ouvindo, mas gente, pensa comigo. Uma pessoa que antes não sabia o que ia ter para comer hoje à noite, tá? Então, você quer falar de futuro com uma pessoa dessa? Não existe sonho. O sonho dela é comer hoje. É uma realidade muito diferente. É outra coisa. O brasileiro não tem noção disso. Eu diria até o do Sudeste, talvez, e do Sul. Sim, Daqui a pouco eu conto um pouquinho do Sertão, que nós temos uma realidade parecida com essa da África no Sertão, talvez e muito brasileiro não sabe. Em alguns quesitos. E, gente, o cara estava tão feliz que ele conseguiu comprar uma bicicleta, quando 6 meses atrás, o sonho dele era primeiro saber o que ele ia ter para comer. Agora que a necessidade básica foi atingida, ele consegue guardar umas moedinhas para daqui a pouco comprar uma bicicleta. O outro, que é o Chico, que também já é um dos mais veteranos na fábrica, comprou um colchão e falou, eu não durmo mais na esteira no chão, agora eu tenho um colchão. E aí você pensa coisas bobas pra gente, mas que para eles já é os degraus da pobreza sendo superados, né? Você parte do básico e vai pouco a pouco evoluindo. E essa pessoa começa daqui a pouco conseguir pensar em algo do futuro. Porque não existe falar de futuro com quem não tem o que comer. Faz todo Quantas sentido. famílias eu não visitava, e vocês podem encontrar tudo isso, gente, nos meus vídeos do Instagram, tá? Vocês vão conhecer essas famílias todas que eu tô contando. Então, depois vocês podem se aprofundar lá, sigam a gente, isso ajuda muito. E uma dessas famílias, ou várias dessas famílias, diziam assim, nós temos que racionar aqui a farinha, né? A shima, que é uma farinha de milho branca, parece um purê, porque as crianças não aguentam ficar sem comer. Nós adultos aguentamos. Então, as crianças comem todo dia, uma vez por dia, e os adultos revezam, dia sim, dia não. Então, assim, a gente às vezes reclama por tão pouco, e eu tô falando de milhares de famílias que têm que comer farinha um dia sim, um dia não. Hoje são quantos habitantes, mais ou menos, lá onde vocês estão? Olha, a cidade de Beira é grande, se eu não me engano, ela tinha 2 milhões de habitantes. É uma cidade enorme. Foi devastada. A gente atua muito em Beira e Dondo, que é um município vizinho. Tem uma história também que, assim, me chocou muito. E quando eu estava
a gente terminou o curso de graduação ali dos pedreiros na fábrica e eu fui levar todo mundo para comer num restaurante bem simples assim, mas totalmente fora da realidade deles, e num restaurante, imagina. E a gente foi e... Paulistano aqui é toda semana, final de semana. E aí levei eles para comemorar que eles estavam se tornando pedreiros, né? E o prato era arroz com batata e frango para todo mundo. Um prato que qualquer um que estiver me ouvindo aqui talvez ache que é um prato super normal do dia a dia. Gente, para vocês terem uma ideia, comer frango, comer proteína, né? Um frango, carne esquece. Um frango, assim, né? Nessa realidade que a gente estava, é altíssimo luxo. Você pergunta às vezes para uma família, já comeu frango? Ele pode falar assim, comi uma vez num casamento 5 anos atrás da minha prima, sabe? Coisa assim. Enfim, compramos, mandamos um prato de frango com batata, com arroz para todo mundo. Estamos comendo e tal, celebrando. E eu reparo que um deles não tocou. Era um peito de frango assim. Não tocou no frango. Comeu o arroz, comeu a batata e deixou o frango. E eu fiquei muito curioso, né? Falei, né? O que acontece, né? Aí chamei ele no canto e falei, cara, por que você não tocou seu frango? Não gostou? Não come frango? Então, ele falou assim, não, imagina, eu amo isso. Aliás, eu comi uma vez já na vida. Mas, como eu já provei isso uma vez, eu tô querendo guardar esse para levar para minha família, porque eles nunca comeram na vida. Eu quero que eles sintam o gostinho que é comer um frango. Aí aquilo me desabou, né? Então, assim, eu tô falando de realidades que a gente às vezes não tem noção. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.